Mas ponha, por favor, e a gente vai precisar ficar em muita conexão, especialmente nesses primeiros slides, viu? Deus, você e eu, foi o tema de nosso encontro. Hoje, efetivamente, eu quero trabalhar com o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31. Aliás, eu também nem disse que a Cláudia não está conosco, porque, novamente, a gente tem que ter uma equipe de apoio, e hoje a gente precisava ser o próprio apoio, né? Cláudia está com Davi, mas graças a Deus ele está bem, ficou bem, muito bem assistido, nossos filhos, nossas filhas estavam lá também ajudando, e graças a Deus deu tudo certo. Pastor Vitor passou um sábado tomando conta de Ian, de Davi, foi uma festa, não foi? Liliane ficou com o Tito, não foi, Liliane? Cadê a Liliane? Levou ele para o Caiçara, foi? Levou o Tito para o Caiçara, minha gente. A foto estava lá, os bichinhos com a bochecha vermelha. Muito obrigado a essa gente que tem compreendido e tem nos apoiado neste tempo. Durante esse período que lá estivemos, nós estabelecemos uma relação de prioridade. A ordem dessas palavras, Deus, você e eu, na verdade, ela espelha uma relação de prioridades. E quando declaramos que Deus tem que estar acima de todas as coisas, e quando eu digo isso, não tem nenhuma conotação política, Deus acima de todas as coisas. Quando declaramos isso, é porque nós aprendemos no texto sagrado, está escrito, buscai primeiro o reino de Deus. Se estabelece ali uma relação primeira, que o primeiro, aquele que precisa estar no topo de todas as coisas, é o próprio Deus. E este conceito não confunde Deus e igreja. Ali nós não colocamos a Igreja Batista do Farol, nós não colocamos o seu ministério. Deus é maior que a igreja. E a gente precisa entender isso. Eu tenho encontrado muita gente envolvida com a igreja de Deus e sem nenhuma relação de comunhão, de intimidade com Deus da igreja. E isso é um grande erro. Quando a gente declara que logo depois de Deus, sabe, aparece o você, alguém pode se assustar. Como eu vou colocar o outro acima de mim mesmo? Não, está escrito. Cada um considere os outros, o que é que está escrito? Superiores a si mesmo. E esta é, de uma forma muito clara, a forma como Deus estabelece para as nossas relações. Mas, na verdade, lá eu fiz questão também de dizer que eu tenho algumas preocupações. Porque quando a gente diz Deus, você, eu, para mim um dos maiores perigos nessa relação vertical é o que eu chamo de nominalismo. O que é nominalismo? É ter uma relação com a fé, uma relação nominal. Durante muito tempo esse fenômeno foi estudado na comunidade católica, daqueles que eram católicos e surgiu uma expressão não praticantes, que não participam das celebrações da Eucaristia, não participam de nenhuma missa, mas quando interrogados pelo IBGE, o que dizem? Somos católicos. Só que este fenômeno já está em nossos arraiais também há muito tempo. Nós também temos hoje a figura do evangélico nominal, que mantém uma relação, às vezes até de membresia com a sua comunidade, mas que simplesmente não vai em ocasiões especiais. Se quiser encontrá-lo, provavelmente agora no dia 24 de dezembro ele vai estar aqui. Não vai estar no dia 25, porque nós cancelamos o culto daquela quarta-feira, viu, gente? Na última quarta-feira aqui nós falamos sobre isso. Não vai estar no dia 20, mas no dia 24 você vai encontrar, aniversário de igreja você vai encontrar. Por outro lado, além dessa preocupação com o nominalismo, eu falei que a gente estava preocupado também com esta relação ritualística. Quando a gente pensa que colocar Deus em primeiro lugar é ir à igreja em todo santo domingo, manhã e noite, culto de oração. Quando a gente confunde o ritual com aquilo que é a relação que eu preciso ter com Deus. E o pior é que depois a gente começou a olhar para os lados. E quando a gente começou a olhar nas relações, então a gente disse, olha, você e eu. Será que isso não pode criar uma dependência? Uma dependência emocional, em que o outro é que vai se tornar o seu espaço de realização? Ou será que não vai haver uma rejeição e você vai cair no mundo egoísta, pensando tão somente em você mesmo? Depois que fizemos tudo isso, nós retomamos a ideia, sabe, do Deus, você e eu. E uma das coisas interessantes foi que a gente começou a perceber que se eu coloco de um lado eu, do outro lado eu coloco você, essa distância que nos separa, ao longo de uma relação, ao longo de um casamento, e eu estou prestes a completar 40 anos de casado, gente, no próximo ano.
ao longo do tempo, isso vai se estreitando. A gente vai, então, se aproximando. Mas existe uma forma muito mais poderosa de promover a unidade neste casal. É quando a gente estabelece um vértice. É quando a gente estabelece o Deus como propósito maior, inclusive da relação. Aí você observa que ali, olha, está vendo? O espaço vai ficando cada vez menor. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você vai estar de seu marido, mais perto você vai estar de sua esposa, mais perto você vai estar dos seus filhos, mais perto você vai estar dos seus pais. É por isso que a gente está declarando isso, e muitas vezes. E hoje o elemento novo que a gente quer colocar, ele pode ir uma outra vez. É curioso, mas esse triângulo, ele na verdade tem 4 lados. Um primeiro lado, uma primeira face, que na verdade é a minha relação eu-Deus. Há uma segunda face, que é a relação Cláudia-Deus, você e Deus. Há uma terceira face, que é a minha relação com a própria Cláudia. Você, seu marido, você, sua esposa. E há uma quarta face, que é quando a gente diz nós e Deus. Você já percebeu a diferença que faz quando você... Eu vou colocar 2 situações, vou fazer diferente. Há um momento em que você está sozinho, sozinha, com a sua Bíblia aberta, orando e buscando a face de Deus. Isso é tão importante. Mas já percebeu como é agradável quando você pode abrir a Bíblia e orar junto com o seu marido, junto com a sua esposa? E é nesse momento que a gente celebra aquilo que Jesus diz: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali. Porque Deus se manifesta nos relacionamentos, não é na quantidade de pessoas. Eu fico às vezes preocupado porque esse texto tem sido usado na sua perspectiva de quantidade. Mas o texto está dizendo que ele está presente nos relacionamentos. Nos relacionamentos. E hoje me perdoe se eu vou ser tão direto, mas depois de passarmos tudo o que passamos, depois de termos trabalhado com tantos conceitos de amor e colocar o amor do Cristo como modelo, eu vou lhe dizer, há algo que eu preciso declarar, que tudo quanto nós ouvimos naquele encontro, ou tudo quanto você tem escutado ao longo de sua vida, há um momento que exige o que eu chamo de um passo de fé. Se nós não exercitarmos a fé, não acreditarmos realmente que é possível viver bem, que é possível a reconciliação, que ele pode ser transformado, que ela pode ser transformada, se não houver esta fé, tudo que nós experimentamos em Gravatar vai ficar tão somente, ou todas aquelas experiências vão ficar tão somente resumidas a algumas fotos e algumas memórias. Ah, pastor, mas qual é a diferença entre acreditar e ter fé? Olha, me perdoe, mas a ilustração mais simples e mais profunda que eu ouvi sobre isso foi contada por Billy Graham. E Billy Graham era mestre em tornar as coisas complicadas, ou explicar o complicado de forma simples. E ele disse que dentro de um circo estava lá alguém que era um malabarista, um equilibrista, e ele estava numa corda esticada, e ele conseguiu caminhar de um lado para o outro, debaixo dos aplausos daqueles que ali estavam. E então ele perguntou à multidão: vocês acreditam que eu posso fazer isso de novo? Todos disseram sim, acreditamos. E ele fez esse mesmo percurso, pegou algumas coisas, colocou sobre a cabeça e perguntou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Carregando todas essas... Sim, nós acreditamos. E ele assim o fez. Num terceiro momento, ele pegou um carrinho de mão e disse: vocês acreditam que eu posso fazer esse mesmo movimento? E agora, empurrando esse carrinho de mão, todos disseram sim. Aí ele perguntou: quem é o voluntário para sentar-se aqui neste carrinho? Você foi? E então Billy Graham disse: essa é a diferença entre acreditar e ter fé. Ter fé é este momento em que eu me coloco à disposição de Deus, que eu me lanço diante dos braços do meu Senhor. É como aquela criança pequenina que você bate as mãos assim, bate palmas, abre os braços, e se você não tiver cuidado, é capaz dele cair, porque ele vai saltar na sua direção. Ele confia que você vai abraçá-lo, que você vai segurá-lo. É por isso que eu vim aqui lhe dizer: nada justifica a sua demora em dizer sim para Jesus.
Absolutamente nada. Nada justifica esse seu silêncio, essa sua dificuldade. Lembra-se daquele texto de Atos 16:31? Ele dizia assim: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Consegue perceber a força dessa palavra creia? Consegue perceber que está no imperativo? Que o texto está dizendo, olha, você precisa dar um passo de fé, você precisa olhar a sua família com fé, o futuro, com esperança de que Deus tem algo a fazer a partir de sua vida. Creia, 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 é isso que o texto está dizendo. E olha, quando falo sobre isso, eu até fico imaginando algumas razões pelas quais você tem retardado esse processo. Eu acho que, num primeiro momento, quem sabe, são essas mudanças que você julga necessárias. Você diz assim, eu preciso, antes de tomar essa decisão, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida pessoal. Pastor, eu tenho um vício, eu fumo, eu bebo, e eu não consigo me libertar disso. E eu não quero me apresentar ao Senhor assim. Eu jogo, eu minto, eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueira, sabe? Eu tenho sido infiel, eu tenho sido adúltero. E aí você começa a pensar no tanto que você tem que arrumar em sua vida e diz, não, eu não posso fazer isso agora. Eu preciso antes arrumar algumas coisas. Talvez não, talvez seja a sua tradição familiar. Você olha para trás e vê que você nasceu numa família tradicionalmente religiosa, e você olha para mim e diz, eu não consigo tomar uma decisão como essa, porque eu sei que isso vai trazer tristeza ao meu pai, à minha mãe, e eu não me sinto confortável em tomar tal decisão, porque eu não quero trazer essa dor. Talvez não seja isso, você diz assim, tem esses, né, que estão à espera de um tempo oportuno. Pastor, o senhor sabe que é tudo no tempo de Deus, e eu gosto dessa conversa, mas gosto, sabe? Porque o tempo de Deus para a minha decisão e a sua decisão já aconteceu lá, quando o homem pecou. A partir dali Deus já abriu as portas e disse, o tempo é hoje. E se não for isso, deixa eu lhe dizer, ainda tem mais coisas. Sabe as suas dúvidas, as suas perguntas? E tem gente que parece ser uma fábrica de dúvidas e perguntas. E às vezes se senta, pastor, eu preciso marcar um encontro, porque eu tenho algumas dúvidas antes de... E eu fico só olhando, sabe, irmãos? Porque à medida que você responde, surgem 10. Porque na verdade não são as dúvidas, não são as indagações. Tudo isso, essas indagações, essas perguntas, é só uma maneira de retardar uma decisão que você já deveria ter tomado. Então se esconde por trás dessas dúvidas, dessas interrogações. Deus não precisa lhe dar explicações, sabe? Deus não vai se sentar com você para racionalizar a fé. A fé está acima da minha razão. Se eu conseguir lhe explicar tudo racionalmente, a fé será dispensada. Deixará de ser um ato de fé. Você simplesmente vai concordar. E a sua concordância é pequena. O que Deus quer de mim e de você é submissão. Isso é muito maior. É por isso que eu acredito, sabem, que somente uma atitude de fé consegue deter, interromper um comportamento destrutivo. Naquele capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas estavam presos. Eles tinham sido açoitados, foram colocados na cela no interior, essa expressão. E eu estive em um lugar em que pensavam, ou que dizem que teria sido essa prisão. Um lugar extremamente úmido, insalubre, e quanto mais você entra, mais escuro vai ficando. É terrível a sensação. E aqueles homens ali estavam, mas Deus libertou. Meia-noite eles estavam louvando a Deus, houve um terremoto, as portas da prisão, todas as celas estavam abertas. E aí a Bíblia diz que quando o carcereiro acordou, e aí eu já fico preocupado, que carcereiro é esse que está dormindo, minha gente? Não pode, irmão carcereiro, não pode, irmão vigilante. Que irmão carcereiro dorminhoco é esse? Aí o texto diz que ele viu as portas da prisão escancaradas, e logo depois dele ter visto, o que a Bíblia diz? Ele imaginou. É impressionante o poder da minha imaginação e da sua imaginação. Ele viu as portas abertas. O que foi que ele não viu?
que todos os presos continuavam dentro da cela. E sinceramente, irmãos, eu aqui vejo um grande milagre. As pessoas veem milagre no terremoto, no fato das portas, mas imagina os presos, irmãos. Ninguém saiu da cela. Não era lá no Rio Grande do Norte isso, né? Mas olha, os prisioneiros não haviam escapado. E aí o texto sagrado diz que quem detém, quem interrompe esse processo, sabe, de autodestruição, é a voz do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o carcereiro puxou a espada para se matar, mas Paulo então gritou: não se mate, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. E é nesse momento que aquele homem começa a ser trabalhado. Vou lhe fazer uma pergunta. Quem é você quando o controle é retirado de suas mãos? Aquele carcereiro, eu acho que ele conseguiu dormir, porque ele colocou os dois, Paulo e Silas, sabe, na cela interior, mais lá dentro. E ainda colocou, diz a história sagrada, correntes, e eles ficaram amarrados no tronco. Ele tinha certeza de que nada iria acontecer. Mas como é que você reage quando a vida puxa o seu tapete? Quando de repente falta chão e tudo que estava sob o seu controle se perde. Como é que você reage? O desespero deste homem é para mim um traço claro de alguém que não sabe lidar com situações assim. E Jesus faz tanta diferença nesta hora, irmãos, tanta diferença. Aliás, deixe-me lhe fazer uma segunda pergunta: até quando você vai adiar a sua decisão ao lado de Cristo em função do que outros poderão lhe dizer? Às vezes é até numa relação. Você se casou com alguém que era de uma comunidade religiosa e antes de você se casar alguém lhe disse: agora só não vá fazer uma coisa. Já sabe o resto da recomendação? E então você até hoje está cativo disso, dessa palavra. Não quer parecer que se tornou um homem controlado por ela, sabe? Não quer passar para ninguém a imagem de alguém que também foi seduzido, atraído, que lhe fizeram a lavagem cerebral. Gente, eu nunca lavei o cérebro de ninguém. Eu tenho quase 40 anos de pastorado, mas eu nunca lavei o cérebro de ninguém. Agora, minha alma já foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Minha alma já foi lavada pelo sangue do Cristo. E eu tenho aprendido, e algo que eu gostaria muito que você entendesse. Quando a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, a Bíblia não está dizendo que tudo é uma questão simplesmente de fé, que você vai acreditar. Pode avançar uma vez, por favor? Isso. Que você vai, num momento, acreditar e a sua fé vai trazer transformação para a vida de todos os que estão à sua volta em sua casa. A Bíblia não diz isso. Se você parar por um instante, você vai ver que além de fé, aquela família também foi alvo da pregação da palavra. Houve um pequeno grupo reunido na casa do camarada lá, do carcereiro. Ele leva Paulo e Silas e apresenta o evangelho para aquela gente. Eu também estou acrescentando aqui, por minha conta, a palavra testemunho. Porque eu não acredito que aquele homem tenha chegado em casa e não tenha contado à mulher o que aconteceu. E eu fico imaginando ele chegando em casa: meu amor, você não sabe o que aconteceu hoje. O que foi? Você ouviu aquele terremoto que a terra tremeu? Tremeu aqui também? Tremeu, meu filho, eu morri de medo. E você não estava aqui. O que foi que aconteceu na prisão? Todas as celas foram abertas. Meu Jesus, vão lhe matar. Quando descobrirem que ele... Não, mas ninguém fugiu. Ninguém fugiu, estavam todos lá. E Paulo e Silas, eu estou com eles aqui, eu fico imaginando que ele contou aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viu. Eu não acredito que ele tenha chegado ali, não tenha compartilhado absolutamente nada com a sua família. E vou adiante, irmãos. Podem perceber, a Bíblia vai falar de um homem de fé, e aqui eu quero só dizer o que eu deveria ter dito anteriormente. Tinha um slide que dizia assim: só é preciso que um dentro de uma casa creia, para que o movimento de fé se espalhe sobre toda a família. Só é preciso um. Mas esse processo é desencadeado pela fé, pela pregação da palavra, pelo testemunho, mas tem um outro elemento que é o que eu chamo aqui de comportamento transformado. Quando você pensa em um carcereiro, como é que você desenharia aquele carcereiro? Eu pensaria logo em Schwarzenegger, no personagem do Conan, né? Aquela criatura
brava, com um semblante frio, sabe? Que andar com o peito estufado, sabe? Uns 2 metros de homem, uma largura assim de uns 4 metros. Na minha cabeça vem uma criatura assim. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem, naquela noite, versículo 29, ele se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo 30, ele tirou Paulo e Silas para fora da prisão. Gente, quando foi que você viu um carcereiro tirar alguém da cela e botar para fora? A grande preocupação dele é se tinham fugido, mas agora não foi ele que... Vem cá, saiam daí, deixem essas correntes, venham aqui para o lado de fora. É ele quem vai fazer isso. Depois a Bíblia vai dizer assim no versículo 33, que ele lavou-lhe os vergões. Paulo e Silas foram açoitados. E o interessante é que provavelmente o mesmo carcereiro foi quem aplicou a pena. Se isso aconteceu, eu fico pensando que aquele que criou a ferida é aquele que agora vai trabalhar na sua cicatrização. Meu Deus, isso é tão forte. Porque eu quero lhe dizer, sabe, a ferida que foi produzida, gerada por um ato de traição, ela vai ser curada pela sua transformação. Sabe aquela história de Zaqueu olhar para Jesus e dizer, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu fiz isso, eu estou pronto para restituir 3 vezes, 4 vezes mais. Se foi você quem causou a decepção, se foi você quem destruiu a confiança, se foi você quem fez algo que não deveria ter feito, Deus vai usar você para sarar as feridas que as suas atitudes, lá atrás, trouxeram como prejuízo para a sua casa. Você ainda vai ser uma bênção. Talvez você tenha passado a sua adolescência, a sua juventude, como um problema na vida dos seus pais. Mas a sua vida ainda não acabou. E esse não vai ser o último capítulo de sua história. E lá estava aquele homem, dentro de casa. Eu fico imaginando a filha, os filhos olhando. Papai está lavando, papai está cuidando daqueles que estavam presos. A Bíblia diz no versículo 33 que ele foi batizado, ele e todos os seus. Depois no versículo 34 diz que ele levou aqueles homens lá para a sua casa, ele pôs à mesa. Gente, isso é transformação de vida. É por isso que eu volto a dizer, não é um passe de mágica, eu vou crer e toda a minha família vai então ser salva. Eu creio é que um homem de fé, uma mulher de fé, dentro de uma família, há de ser usado por Deus, há de ser usada por Deus para abençoar toda a sua casa. A Bíblia diz que uma serva de Deus, uma mulher de Deus, santifica o seu marido. E eu preciso crer nisso, você precisa continuar acreditando nisso. Maior é aquele que está com você e em você, ainda que você seja a única pessoa que um dia assumiu publicamente uma aliança com Deus, e tem vivido buscando a palavra, e tem se incomodado, e acha tão difícil ter que arrastar a família toda, porque não compartilha hoje de sua fé. Deus tem como missão o seu testemunho, e um dia você ainda vai estar agradecendo a Deus, por aquilo que Ele há de fazer na sua casa, na sua família, na vida do seu marido, na vida de sua esposa. E vou mais longe, sabe, irmãos? Não espere mudanças se você continua fazendo as mesmas coisas. Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas eu achei tão interessante. A vida é sobre mudanças. Às vezes, mudanças de endereço. Às vezes de aparência, um corte novo, alguma coisa assim, de cabelo. E na maioria das vezes, mudança de atitudes. E eu tenho insistido aqui, arrependimento não é sentimento de culpa, não é choro por aquilo que fez. Arrependimento é mudança de comportamento. É fazer de uma outra forma, é agir de forma diferente. Agora, sinceramente, tudo o que eu tenho dito até aqui foi desencadeado por uma pergunta daquele carcereiro. Quando ele viu tudo, ele percebeu, sabe, que Deus estava ali. Aí ele olha para Paulo e Silas e faz a seguinte pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele percebeu que estava perdido. E às vezes quando a gente olha para esse texto, a gente imagina que Paulo e Silas foram libertos. Não, gente, essa história é muito maior. Uma família inteira foi resgatada. E sinceramente, se eu estivesse no lugar de Paulo e Silas, ainda olhando para as marcas do chicote, sabe, as cicatrizes, eu ia dizer: louvado seja Deus,
se por causa da minha cicatriz, por causa desse momento de dor, uma família inteira se dobrou e se rendeu ao nome de Jesus de Nazaré, irmãos. Ao nome de Jesus de Nazaré. Eu perguntei se você está realmente interessado na resposta. Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu me lembro que em João capítulo 3, versículo 7, Jesus está conversando com Nicodemos, e Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas você conhece o resto da história? Sabe que Nicodemos, ele recuou, que ele continuou sendo um discípulo oculto, que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não posso voltar no tempo, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe, eu tenho uma história, como é que eu vou recomeçar a minha vida? Você está realmente interessado em saber o que é necessário? Houve um jovem muito rico que se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus assim: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Que devo fazer? O que é necessário? Jesus olhou para aquele rapaz e percebeu que, na verdade, ele não possuía muitos bens. Na verdade, os muitos bens é que possuíam aquele jovem. E Jesus denuncia isso, dizendo assim: olha, você precisa se despregar de tudo isso, você precisa abrir mão, você, abra mão de tudo isso. Distribua isso com os pobres. E venha. O texto sagrado diz que ele saiu triste daquele lugar. Eu estou dizendo essas coisas por uma razão muito simples. O nosso maior problema não é discernimento. A gente sabe separar o certo do errado. Nossa maior dificuldade é tomar uma atitude. E eu fico muito preocupado, com quem se acostuma com o discurso do Evangelho. Com quem se senta nesses bancos e concorda com tudo que o pregador diz. Que sente a presença de Deus neste lugar, nas canções, nos hinos, nos textos das palavras, mas não transforma isso em atitude. Na medida que isso se prolonga e os anos se passam, a gente se acomoda, a gente se acostuma com o sobrenatural, a gente se acostuma com o discurso, com a beleza das canções. Mas isso aqui, este encontro, não é para meu deleite ou seu deleite, é para transformar a minha vida e a sua vida. O que Deus espera de mim, de você, não é somente nos dar informação para que a gente possa discernir. O que Ele quer é que você conjugue um outro verbo, que é o verbo decidir. O que é que você decide, escolhe para a sua vida? Até quando você vai retardar decisões que você precisa tomar? Eu tenho dito aos irmãos que depois dos 60 anos eu já tenho, não consigo mais fazer arrudeio em muitas coisas. Você pode frequentar esta igreja por anos. Você pode ir para um ICBAF 2, 3, 4, 5 anos. Mas a expectativa de mudança, dele ou dela sobre a sua vida, vai cessar. Porque toda vez é a mesma coisa. Você sai daqui encantado com o culto, com a celebração, volta para casa de um encontro como esse, mas que palavra, mas que coisa, mas que isso, que aquilo outro. Mas se isso não lhe transforma, se isso não muda quem eu sou, eu vou participar do ICBAF 25, 26, 27, 30, 40. E sinceramente eu não estou aqui como pastor para ter uma presença cativa nos encontros promovidos pela igreja. Meu maior sonho é vê-lo de joelhos na presença de Deus, declarando que Deus é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Salvador. A gente se reúne aqui exatamente por isso. Exatamente por isso. E aí eu insisto, irmãos? Talvez seja o medo do insucesso. Você olha para o desafio de tomar uma atitude, e eu não sei se você já percebeu, mas nós costumamos pensar que não importa o que seja feito, não vai dar certo. Eu já tentei outras vezes, eu já tomei decisões semelhantes lá atrás, eu cresci num ambiente religioso, e aí, pelo medo de não ser bem sucedido, você recua e não toma a decisão que precisa tomar. Eu tenho observado que às vezes é porque queremos que tudo dê certo logo. A gente sai de um encontro como esse e na segunda-feira a gente espera acordar já com a outra mulher, com a mesma esposa, viu gente, por favor. E um homem transformado,
Mas não é assim que funciona. Não entendemos que mudanças muitas vezes são feitas a partir de recaídas e recomeços. Recaídas e recomeços. Ah, pastor, eu queria tanto que o senhor dissesse que não vai ter nenhuma recaída. Eu não posso lhe dizer isso. O que eu posso lhe dizer é que a vida é construída a partir dessas recaídas, recomeços. E, por favor, quando acontecer alguma coisa que foi um desvio de um propósito que vocês dois estabeleceram, não dê com os ombros e diga: está vendo que não valeu a pena? Valeu sim. Continue em oração. Você vai ser provada, você vai ser provado. Sabe por que isso vai acontecer? Para desestimular você. E dizer que não vale a pena, que não vai conseguir, que o casamento vai precisar realmente caminhar para a separação. Os dias depois, aliás, é mais ou menos assim, os dias antes de um encontro são tensos. Não são tensos? Confusão, dificuldade. Os dias do encontro, maravilha. Os dias depois do encontro, voltam as mesmas tensões. Você acha que o diabo vai olhar para mim, para você, vai cruzar os braços e vai dizer assim: ah, ele está voltando para os braços de Deus. E ele vai simplesmente dar com os ombros e vai deixar de investir em você e em mim? Isso não vai acontecer. A criatura vai ligar. Cancela, meu Deus do céu, apaga esse número. Bloqueia. Ah, mas vamos lhe convidar novamente para você ir àquele lugar. Eu preciso tomar decisões. Às vezes nós imaginamos que se Deus está conosco, tudo vai dar certo, não iremos passar por dificuldades. Deixa eu só dizer uma coisa. Esse capítulo 16, ele anula isso. Lembre-se que Paulo e Silas foram severamente açoitados, foram lançados no cárcere interior e tiveram os pés presos no tronco. Só que a Bíblia vai me dizer assim no versículo 25: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Meu irmão, não tem hora para a gente adorar o Senhor, não. Meia-noite. Não tem ambiente, sabe, um ambiente propício para louvar a Deus. É dentro de uma prisão, sabe, com o corpo doído, no chicote. Mas eles estavam ali louvando e adorando ao Senhor. E eu vou lhe dizer, é quando você está adorando ao Senhor, debaixo de tanta pressão, debaixo de tanta dificuldade, que alguém vai estar lhe observando. A Bíblia diz que os presos escutavam. Como é possível que alguém na mesma condição que eu estou, possa uma hora como essa, estar falando de Deus e adorando o seu nome? O que você tem passado, a crise do seu casamento, a crise na educação do seu filho, ainda vai servir de testemunho para abençoar pessoas que estão à sua volta. Você ainda vai ser usada. Você ainda vai ser usado. Tem gente lhe vendo. Tem gente lhe escutando. E o curioso é que essa gente está nos escutando na hora que a gente pensa que ninguém está nos ouvindo. É exatamente naquele momento em que um filho está olhando você. Está observando como é que você trata seu marido, como é que você trata a sua esposa. Ele está lhe observando. Os seus vizinhos, sabem, eles escutam as vozes na sua casa. E quando vocês falam mais alto, que em nome de Jesus isso precisa ser quebrado na sua vida e na sua família, quando vocês começam a gritar um com o outro, e dizer palavras que não devem ser usadas para ninguém, e com ninguém, eles estão ouvindo. Aí de repente, alguém diz assim: vamos fazer um pequeno grupo na sua casa. Aí você olha e diz assim: não pode não. Não pode não. Lá em casa não pode não. Entendeu por que não pode? Não é porque o sofá esteja rasgado, porque não tem a cadeira suficiente, porque vão ter que sentar no chão. Porque isso nunca foi motivo para a gente deixar de receber gente que é nossa, amigo de verdade, família. Nunca foi. Nunca foi. Permita-me terminar lhe dizendo três coisas. Três coisas. Primeiro, liberdade. Você precisa se libertar. Paulo e Silas representam a força missionária, os servos de Deus que necessitavam de liberdade. O carcereiro representa todo esse universo, sabe, de gente que Deus quer alcançar e que também precisa ser
liberto. O que tem lhe acorrentado? Tem destruído a sua mobilidade? O que é que tem imobilizado a sua vida? O que é que tem lhe prendido? Às vezes é uma memória que você até hoje não conseguiu deixar para trás. E isso está atrofiando a sua vida, colocando obstáculos. Você precisa se libertar, e a liberdade está em Jesus Cristo. A liberdade está no Senhor Jesus Cristo. Tem uma segunda declaração que preciso fazer. Sabe essa expressão nova vida? Vida nova, novo tempo, novo começo, novo caminho, nova estrada, novo casamento. Sabe, essa coisa da busca pelo novo, pela experiência nova, às vezes nos assusta, porque a gente tem medo do desconhecido. Mas se eu lhe disser que você pode sair desse lugar como um novo homem, uma nova mulher, você acredita nisso? Que a gente pode sair daqui com novas esperanças, que a gente pode sair daqui sem culpa, porque o perdão de Deus, a graça de Deus disse, olha, você está perdoada. Sabe aquela mulher que foi acusada, levada à presença de Jesus? Jesus, onde é que estão teus acusadores? Vá em paz, mas não peques mais. Sabe você sair daqui com uma palavra dessa de Jesus? Isso está ao alcance de uma oração, de uma confissão. Somente você pode fazer isso, dar início a um novo processo na sua vida. Abra seu coração e diga, Senhor, eu preciso experimentar este novo nascimento. Eu preciso refazer a minha história. Eu quero sair daqui com uma aliança celebrada com o Senhor. Vem tomar conta da minha vida. Mas finalmente tem uma última palavra, que é a palavra consagração. Você precisa consagrar sua família ao Senhor. Uma das coisas mais lindas que eu guardo da história de Jó é que a Bíblia diz que Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos. Ele se preocupava tanto com aqueles meninos, e lá estavam eles se encontrando para um banquete juntos, mas Jó continuava adorando a Deus e sacrificando pelos seus filhos. Você precisa consagrar os seus filhos a Deus. Não estou sugerindo que você, à semelhança de Jó, vá fazer algum sacrifício, mas basta você ser exemplo na vida dos seus filhos. Basta você chegar em casa e dizer assim, olha, está vendo o seu pai, está vendo sua mãe? Não queira menos do que isso para a sua relação lá adiante. É triste quando eu escuto um jovem dizer, olha, eu não quero casar porque eu conheço casamento pela experiência dos meus pais. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Que alguém diga, que uma moça diga, olha, eu quero um marido, mas jamais parecido com meu pai. Parecida com a minha mãe. Jeito difícil de lidar com as coisas. Consagre a sua vida ao Senhor. Você entendeu que quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você vai estar de você mesmo, mais perto você vai estar das pessoas, mais perto você vai estar desta coisa que as pessoas hoje consagram como se fosse um Deus, que é a felicidade. Felicidade não é um fim. Felicidade é a consequência de uma relação profunda com Deus. É por isso que a gente não encontra a felicidade, porque a gente imagina que a felicidade é uma entidade diante da qual eu preciso me curvar. Não. Deus, na minha vida, na sua vida, felicidade no meu coração, felicidade na minha família, felicidade mesmo quando eu estou dentro de uma prisão. Deixe-me lhe dizer, hoje é um dia de tomar decisões. Alguém um dia precisava fazer isso com você, dizer, hoje você precisa tomar uma decisão. Se você não quer Deus na sua vida, seja claro e diga assim, eu não quero não. Eu quero manter a minha relação com o Senhor assim. Tudo bem. Deus suporta isso. Ouvir isso de um filho, Deus suporta. Mas se você quer hoje dar esse passo de fé e dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. No lugar onde você está, você vai fechar os seus olhos. Lembra daquela palavra consagrar?
você vai consagrar a sua vida ao Senhor. Mas pastor, como é que eu faço isso? Eu entrei aqui pela primeira vez, eu estou tão assustada, porque a palavra está entrando no meu coração, como se alguém tivesse dito ao pastor tudo o que eu tenho vivido. O que você precisa fazer é tão somente fechar os seus olhos e dizer a Deus o seguinte: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu celebro com o Senhor agora uma aliança, que a partir daqui, a minha vida será dirigida pela tua vontade. Diga isso a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. O futuro, sua agenda, sua família. Se houver alguém aqui neste lugar que hoje, até nos visitando pela primeira vez, ou já esteja conosco há algum tempo, meu querido amigo, minha querida amiga, em nome de Jesus, tome uma decisão. Entregue sua vida a Ele. Diga: Senhor, a partir daqui a minha vida está nas tuas mãos. Diga isso ao Senhor. Repita no seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos.